Pode. Estamos aqui na estação Conecta Mais Papagaio, rede de comunicadores comunitários, e hoje o nosso tema é Cadastro Único, Benefícios Sociais, Serviços do CRAS e Combate à Desinformação. Hoje a gente está aqui com a Samara, né? Seja muito bem-vinda, Samara. A nossa entrevista aqui hoje no Conecta, a gente vai falar sobre esses temas, né? E para ajudar a esclarecer essas dúvidas, né? Levar informações confiáveis para a população, recebemos então a Samara, que é coordenadora do CRAS Vila Santa Rita de Cássia. Oi, Elaine, muito obrigada pelo convite, né? Por trazer o CRAS para esse espaço, né? Que é tão importante para a comunicação com a comunidade, né? É trazer essa aproximação do serviço público, né, da política de assistência social mais próximo da comunidade. Aproveito também para poder parabenizar pela iniciativa. Tenho certeza que o Conecta Mais Papagaio vai fortalecer essas ações aqui para dentro da comunidade, ações de aproximação, de acesso a direitos e de acesso às políticas públicas que a gente tem aqui no território. Isso mesmo, muito obrigada, Samara, a gente agradece. Então, a gente vai começar perguntando o que é o CRAS, né, Samara? Que muitas pessoas não sabem o que é o CRAS. Então, o CRAS, ele é o Centro de Referência de Assistência Social, então é importante as pessoas entenderem o que é essa sigla, né? Centro de Referência de Assistência Social é a porta de entrada da política pública de assistência social, né? Às vezes as pessoas pensam a política de assistência social como um favor, mas não é. É uma política pública de acesso a direitos e que está para atender a população mais vulnerável, né? Que são as famílias que mais precisam. Então, a gente tem o CRAS Vila Santa Rita de Cássia, no território do Morro do Papagaio, atendendo as vilas, né, que compõem o complexo do Morro do Papagaio. O CRAS, né, ele está para poder atender a população, facilitar acesso a direitos, a programas, serviços e benefícios da política de assistência social. Ô Samara, e quem que pode procurar o CRAS e em qual situação a pessoa, né, o usuário, ela pode estar procurando o CRAS? Então, as famílias que estão vivenciando alguma situação de vulnerabilidade social, né, que precisam acessar o serviço da política de assistência social. São famílias que por muitas vezes estão vivenciando ali situações relacionadas à precariedade de acesso à renda, né? A precariedade de acesso a direitos. Às vezes as famílias têm direitos que elas não conhecem, não sabem. Então, o CRAS está ali para atender essas famílias, para entender o contexto daquela família, fazer o atendimento, ações que são voltadas para essa família de forma coletiva, né? Para poder facilitar o acesso à direito à política de assistência social. Ô Samara, a gente já vai começar aqui com uma desinformação, né? Assim, é porque muitas famílias, muitos usuários, eles acreditam que o CRAS está ali só para fazer o cadastro único. Isso é verdade? Não é verdade. O CRAS é bem mais que isso. O serviço do cadastro único, né? O cadastro único é um serviço muito importante. Isso a gente não pode negar de forma alguma. Mas o CRAS ele tem outros serviços que são ofertados, né? Então, nós temos o principal serviço que é ofertado pelo CRAS, que é o PAIF, o Serviço de Atendimento Integral à Família. Esse serviço ele é ofertado por uma equipe técnica de assistentes sociais e psicóloga. Né? Então, este serviço ele é o principal. Então, a família, quando ela chega para acessar cadastro único ou outra oferta que o CRAS tenha, primeiramente ela tem que acessar o serviço do PAIF. Tanto que a gente tem no CRAS as acolhidas, né? Que são para as famílias que ainda não possuem cadastro no CRAS para poder estar nesse serviço. Né? Então, o que é esse serviço? O serviço realiza atendimento, acompanhamento, ações coletivas. Então, é a principal oferta do CRAS. Além do PAIF, né, que está aí com atendimento pela equipe técnica de assistentes sociais e psicólogas, nós temos o programa Maior Cuidado, né? Muita gente deve conhecer, porque já deve ter visto as pessoas com a camisa do programa, né? Que faz o atendimento à pessoa idosa no domicílio. São idosos, né? Dependentes e semidependentes que tem ali uma questão relacionada à sobrecarga da família, né? E aí, para acessar esse programa, é importante ter o cadastro único, é importante passar pelo atendimento no CRAS e é importante ter uma avaliação da equipe de saúde, né? Porque para poder entrar no programa tem essa composição, avaliação da equipe do CRAS e avaliação técnica da saúde, né?
Então, a gente tem o programa Maior Cuidado, a gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos e também a gente tem o serviço de convivência para adolescentes, que é o ProJovem. São serviços que promovem ali a convivência dos usuários, né, para fortalecer os vínculos entre a comunidade, entre a família, né, dessas pessoas que frequentam o serviço. E temos o Programa Municipal de Emprego e Renda, que traz ali cursos de qualificação profissional. Então, a gente tem mensalmente, a gente recebe ofertas de cursos que são realizados por algumas organizações da sociedade civil de forma gratuita e que tem parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Atualmente, inclusive, a gente tem um curso de informática que está sendo executado no CRAS. Né? Isso é muito importante, trazer esse curso para próximo da comunidade, para poder facilitar o acesso, isso é muito importante. E aí, para acessar os cursos também, são necessários o atendimento no CRAS com a equipe técnica. Tá? Além do programa de qualificação de emprego, a gente também tem aí o Cadastro Único, que é o serviço que a gente entende assim que mobiliza mais a população para poder acessar o espaço e que é muito importante também. Samara, então o CRAS, né, ele detém serviços, programas, atividades, o CRAS, então assim, ele é bem completo, né, as pessoas ficam achando que é só o cadastro único, não é só o cadastro único, mas o cadastro único, ele é muito importante. E por que ele é tão importante assim, Samara? Bom, o cadastro único é a principal ferramenta que o governo federal tem para poder conhecer a realidade das famílias, né? Então, ele é um instrumento muito importante para poder implementar políticas públicas, para poder ter implementação, por exemplo, de benefícios sociais. Então, através do cadastro único que é possível conhecer a realidade da família. Ali, quando o usuário, né, a pessoa passa pelo atendimento com o entrevistador social do cadastro único, ele fornece informações importantíssimas. Por isso que é tão importante, quando a família passa por esse atendimento, que passe as informações corretas, de acordo com a realidade que ela vivencia, porque é a partir dali que o governo federal vai entender qual que é o contexto onde que aquela família mora, qual que é a condição do lugar onde aquela família mora, né? Se tem saneamento básico, se tem energia elétrica, se tem água potável, né? Então, se a família tem acesso a políticas públicas, as outras políticas públicas de saúde, educação, então é muito importante o cadastro único para o governo federal entender onde essa família vive, como essa família vive, qual que é a sua condição socioeconômica, né? Qual que é a renda daquela família e qual que é o acesso daquela família às políticas públicas, né? Para poder compreender esse contexto geral da população. Não, então ele é muito importante. Samara, e para fazer o cadastro único, qualquer usuário pode fazer ou tem um público específico? Então, tem um público específico, né? A gente tem as famílias de baixa renda, que são aquelas famílias com a renda per capita de até meio salário mínimo. O que é a renda per capita? É a renda por pessoa. Então, às vezes moram ali 4 pessoas na casa. Aí uma pessoa trabalha. Então, é aquela renda daquela família, daquela pessoa, é contada para a família inteira. Então, aquela renda dividida pelo número de pessoas na casa forma a renda per capita, a renda por pessoa. Então, é para pessoas de baixa renda com a renda per capita de até meio salário mínimo. E também para famílias com renda superior a meio salário mínimo por pessoa, caso essa família seja inserida ou queira inserir em algum programa social. Então, por exemplo, às vezes a família, o idoso, ele quer acessar a carteira interestadual, que é para poder viajar entre outros estados. Às vezes o idoso mora sozinho e tem uma renda ali de um salário mínimo. Esse idoso não vai fazer o cadastro único? Não, ele pode fazer. Então, é para famílias que tenha também ali a renda per capita pouco acima de meio salário mínimo, né? Mas que esteja ali enquadrado em algum benefício que possa acessar, em algum programa que ele possa acessar por meio do cadastro único. Ô Samara, e para o cadastro único, ele exige alguma documentação? É necessário alguma atualização? Como que funciona? Sim, muito importante essa pergunta. Para o cadastro único, primeiro, né, que para poder fazer o cadastro único, a pessoa ela precisa ter mais de 16 anos. Então, a partir de 16 anos é quem pode fazer o cadastro único. Essa pessoa ela pode ser referência do cadastro e responder pelo cadastro único para alguma família. Então, a partir de 16 anos.
E aí, para a pessoa fazer ou atualizar o cadastro único, primeiro, quem é a referência do cadastro, que é a pessoa que responde por aquela família, que vai levar a documentação, responder as questões relacionadas àquela família no cadastro, que é a referência familiar, é necessário obrigatoriamente o CPF e um documento de identificação, que é a identidade, identidade ou CNH, né, que é o que a gente tem de documento de identificação. E geralmente também na identidade ou na CNH já vem com o número do CPF, mas se não tiver, é algo que é obrigatório que a pessoa precisa ter. Além da identidade e do CPF dessa pessoa que é referência, um comprovante de endereço, e aí o comprovante de endereço pode ser conta de água, conta de luz, e também o comprovante do centro de saúde, né? O centro de saúde, ele emite uma declaração de que aquela família está referenciada ali naquele centro de saúde, informando o endereço, né, daquela família. Então, ele também serve como comprovante de endereço. E dos demais membros da família, né, que compõem aquele núcleo familiar, qualquer outro documento, certidão de nascimento ou casamento, o CPF, que é importante, o CPF ele é obrigatório, né? A gente sabe que não tem mais aquele cartãozinho, mas é importante estar de posse do número do CPF daquela pessoa que mora com você e que vai estar junto com você no cadastro, ou título de eleitor. Então, assim, da outra pessoa da família, não é obrigatório o documento de identidade, mas é obrigatório ter algum outro documento que identifique aquela pessoa para poder conseguir inserir as informações corretas no cadastro único. Então, deu para entender? Referência familiar, identidade ou CNH, que é um documento de identificação, comprovante de endereço e dos demais membros algum outro documento original. Tá, então eu entendi que para poder fazer o cadastro único, se tiver mais de uma pessoa, tem que ter ali a documentação de todo mundo. Tem que ter. E quando não tem, Samara, só tem uma pessoa, só essa pessoa, ela é unipessoal, ela pode ir lá e tá fazendo o cadastro também? Então, esse é um outro ponto, famílias unipessoais. A gente tem que famílias unipessoais que sejam elegíveis para algum benefício, que esteja dentro do critério de algum benefício, seja Bolsa Família ou BPC, ela precisa receber a visita do entrevistador social para poder fazer o cadastro único. Então, a gente tem essa especificidade que está desde o final do ano passado, que é uma exigência do governo federal, que a família unipessoal que tenha ali, que esteja dentro do critério para receber algum benefício social, que ela precisa receber a visita do entrevistador social para poder efetivar o cadastro único. Então, tem essa especificidade. Então, eu entendi, Samara, que para fazer o cadastro único, independente se você é uma pessoa unipessoal ou se você tem mais membros na família, né, assim, além de ter toda a documentação, né, parece que de tempos em tempos tem que estar indo lá atualizar, mesmo você recebendo benefício ou não, ou não tem isso? Não, você está certíssima, tem que atualizar o cadastro único de 2 em 2 anos, mesmo que não tenha nenhuma alteração na informação daquele núcleo familiar, mesmo que esteja tudo igual quando você foi da última vez. Então, a cada 2 anos é obrigatório a atualização do cadastro único, isso é muito importante. Se antes dos 2 anos, tiver ocorrido alguma mudança na família, o número de pessoas na casa, se mudou de endereço, se a criança mudou de escola, se a renda mudou, né? Se a renda daquela família mudou, é importante atualizar. Então, por exemplo, não deu os 2 anos, mas eu mudei de endereço. Eu tenho que atualizar o cadastro único? Tem que atualizar. Se tiver qualquer alteração no núcleo familiar daquele cadastro único, tem que fazer a atualização antes dos 2 anos. Agora, se não houver nenhuma alteração, a cada 2 anos é obrigatória a atualização. Não, então a atualização é de 2 em 2 anos, a pessoa tem que ficar bem atenta, né? E às vezes, quando a pessoa, ela perde o prazo, Samara, assim, às vezes na hora o entrevistador falou com ela ali, né? Olha, você tem que voltar quase bem assim, antes dos 2 anos, né? Porque provavelmente ele não deve pedir para a pessoa esperar chegar a 2 anos, mas aí ela vai e esquece, deixa passar esses 2 anos. Isso traz algum problema, né, para essa pessoa, sendo ela recebendo algum benefício? Pode ocasionar algum problema, sim. Então, assim, a pessoa ela precisa ficar atenta a esse prazo.
em relação aos dados de atualização do cadastro único, né? Porque se passar muito tempo dos 2 anos, a depender do tempo que essa família fica sem atualizar, pode ocorrer a suspensão, né? Pode ocorrer o bloqueio, a suspensão ou cancelamento do benefício se essa família for beneficiária de algum benefício social. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa não é beneficiária e aí simplesmente deixa e não atualiza o cadastro único. Se a pessoa vai deixando e às vezes em algum momento ela precisar do cadastro único e ela não tiver feito essa atualização, tiver deixado de atualizar os dados lá no cadastro único, pode ocorrer, né? A depender do tempo desse cadastro desatualizado, a exclusão do cadastro único da base de dados. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas a isso, né? E principalmente quem recebe o benefício, porque aí isso pode incidir diretamente na questão do recebimento do benefício. Então, atenção, cadastro único atualizado de 2 em 2 anos. Não, então isso é muito importante, né, Samara? As famílias, elas têm que ficar atentas aí à questão do prazo. Essas famílias que recebem benefício, elas têm que entender que, opa, de 2 em 2 anos eu tenho que ir lá atualizar. E se tiver também alguma modificação no meu núcleo familiar, eu também tenho que ir lá falar. Mas uma coisa que eu vejo muito, Samara, é que, né, assim, os usuários, eles confundem muito o cadastro único com o benefício social. Né? Assim, e qual que é a diferença dos dois? Então, o cadastro único, ele é a base de dados de informação daquele núcleo familiar, daquela família para o governo federal. Então, é como a gente falou, o cadastro único, ele vai ali refletir, vai dizer qual que é a realidade que aquela família vivencia e se ela está apta, se ela atende a critérios para receber, para ser inserida em programas ou serviços, né, e benefícios sociais. Então, o cadastro, ele está ali para poder coletar as informações para entender como que aquela família vive, qual que é a realidade daquela família, qual que é a renda daquela família. E a partir disso, a partir desse cadastro, é que o governo vai olhar e vai entender como que aquela família vive, para daí a família acessar aquilo que lhe é de direito relacionado a benefícios ou programas que estão vinculados ao cadastro único. Então, essa é a diferença. O cadastro único, ele é a base de dados de informação para a família ser inserida em programas e benefícios sociais. Nossa, então é importante, tem uma diferença que as pessoas têm que ficar atentas, né? Mas então, Samara, quer dizer que através do cadastro único, né, depois aí que o governo faz esse levantamento e ela vê se a pessoa ela cumpre os requisitos, que ela pode estar recebendo algum benefício social. E qual benefício social, se essa pessoa cumprir os requisitos, ela pode estar recebendo através do cadastro único? Olha, então, nós temos vários benefícios sociais que estão vinculados ao cadastro único, né? E cada um deles tem critério de renda, critérios específicos, né? Não só de renda. Então, a família, ela precisa ali dizer daquela realidade do núcleo familiar, e aí alguns benefícios que estão elencados ao cadastro único são Bolsa Família, BPC, a gente tem ali a gratuidade para acessar o zoológico, a isenção da taxa para o Enem, o ID Jovem, a isenção para inscrição em concurso público, a tarifa social de energia elétrica e de água. Então, são vários benefícios que estão vinculados ao cadastro único e que, a depender da renda daquele núcleo familiar, da composição daquele núcleo familiar, ele vai poder acessar ou ele vai poder ser inserido em algum programa vinculado ao cadastro único. Ô Samara, então, assim, tem uma outra desinformação, né, que vem muito aí sobre o benefício, né? Porque tem usuário que acha que, eu fiz o cadastro único, eu vou receber o benefício. Então, isso não é verdade. Não é verdade, porque a depender do que aquela família, né, esteja almejando relacionado a algum benefício, tem critérios estabelecidos, né, e que vão dizer se aquela família ela está apta para poder receber algum benefício. Então, e não é assim, eu fui lá, fiz o cadastro único, não, eu sei que eu estou dentro do critério, eu já vou receber? Não é assim. Tem um tempo de análise daquele cadastro, né? Então, tem um tempo de análise daquele cadastro, tem um tempo de análise para entender se aquela família está dentro dos critérios para receber o benefício. Então, nada acontece de imediato, mas é importante
que, né, se a família está vivenciando alguma situação de vulnerabilidade, que ela esteja ali vivenciando uma situação relacionada à precariedade de acesso à renda, que ela entenda que ela tem a possibilidade de acessar algum benefício socioassistencial, ela precisa fazer o cadastro único. O primeiro passo é fazer o cadastro único. Ô Samara, então, eu vi que aí, quando as pessoas fazem o cadastro único, né, e aí depois de ela entrar ou não nos critérios, é que elas podem ser contempladas. Mas o que eu vejo é que isso não tem como saber se a pessoa vai ser contemplada ou não, né? Não tem como o entrevistador, não tem como você ser uma gestora do CRAS poder afirmar isso, o usuário, você vai conseguir ser contemplado com algum benefício social. Ou você acha, ou pode ser que através, né, daqueles relatos, daquelas informações que aquela família leva ali para o CRAS, tem como prescindir que ela vai conseguir algum benefício social. Relacionado à renda, a gente tem aquilo que é estabelecido. Então, por exemplo, o programa Bolsa Família, a renda per capita é de até 218. No momento em que fez o cadastro, dá para entender ali como que ficou aquela renda per capita. Então, dá mais ou menos para entender se aquela família está se enquadrando naquele direito em relação ao Bolsa Família. Então, dá para você compreender para alguns benefícios, não para todos. Igual, por exemplo, o BPC, ele já é um benefício que ele não depende só do cadastro único, ele tem um processo de requerimento, de análise para dentro do INSS, que vai analisar também ali o contexto daquela família e os membros daquela família que aquele requerente faz parte, né? Porque a composição familiar do cadastro único, ela é diferente para requerimento do BPC, conforme a legislação. Então, assim, não dá para precisar, dá para poder entender mais ou menos ali em relação ao Bolsa Família, mas não são todos os benefícios que dá para a gente poder entender se a pessoa está dentro do critério ou não, porque tem um outro tipo de análise que é necessário ser feito, né? Então, o melhor é sempre aguardar e ir também acessando o CRAS. Então, assim, a pessoa fez o cadastro único. Olha, eu quero saber se eu vou ter acesso à Bolsa Família. Pode ir lá no CRAS que a gente vai verificar. A gente tem um sistema que a gente consegue consultar se a pessoa ela foi contemplada ou não com o benefício, né? E também a pessoa recebe a informação, porque quando a pessoa faz o cadastro único, principalmente em relação ao Bolsa Família, né? Porque quando a pessoa está dentro do critério e o governo federal consegue fazer essa análise, o governo federal é quem faz a liberação do benefício, né? Não é o CRAS. Então, quem faz essa análise ali do cadastro único para conceder o benefício, porque é um benefício de transferência de renda, então o governo fazendo a transferência direto para o usuário, então, o próprio governo federal faz aquela análise e, por vezes, ele encaminha a carta para poder informar a família que ela foi contemplada com Bolsa Família. Então, assim, não dá para precisar quando que vai ser liberado, quando que o benefício vai sair, se vai sair, porque vai depender de cada programa, de cada benefício relacionado ao cadastro único. Mas o importante é procurar o CRAS. É importantíssimo procurar o CRAS, mas a gente vê que a gente se esbarra em outra desinformação, porque, né, assim, os usuários acham que o CRAS que vai liberar meu benefício, né, sendo que isso passa por uma base do governo, né, e o governo que libera ou não conforme os critérios. E essas pessoas que recebem o benefício, Samara, em algum momento elas podem perder, pode ser bloqueado, cancelado esse benefício delas? Então, os benefícios, né, como a gente sabe, eles têm critérios relacionados à renda. Então, se em algum momento a realidade daquela família muda, né, que é o que a gente sempre pensa que vai ser o melhor para aquela família, né? O benefício ele vem para apoiar a família, ele é legítimo, ele é importante, mas ele vem para essa construção dessa autonomia dessa família, para que essa família consiga ascender, né? Então, se em algum momento a família está recebendo algum benefício e a renda daquela família, a realidade daquela família, a realidade socioeconômica muda, pode acontecer da família ela não estar mais dentro dos critérios daquele benefício. Mas também não é uma coisa assim,
a pessoa começou a ter renda e já vai perder o benefício, né? Tem um processo de análise em relação a isso. E aí também tem a especificidade de cada benefício. Então, não dá para a gente precisar que a pessoa mudou a realidade daquela família, mudou a renda, algum membro começou a trabalhar e aquela pessoa ela vai perder o benefício, né? Isso não dá para a gente precisar. Por isso que é importante sempre procurar o CRAS para a gente poder entender o caso a caso. Mas acontece de que quando muda a realidade daquela família, isso pode ter um impacto no benefício, sim. Ô Samara, então quer dizer que, por exemplo, se a pessoa conseguiu um emprego de carteira assinada, ela pode ou não correr o risco, mas isso não tem como também prescindir. Não tem como a gente fazer isso, por quê? Porque vai depender de cada benefício, né? A gente tem diferentes benefícios vinculados ao cadastro único e diferentes regras e critérios para acesso e manutenção desse benefício, né? Então, a gente precisa entender, quando a família fala assim, meu benefício foi bloqueado, meu benefício foi cancelado, meu benefício foi suspenso, a gente atende essa família para a gente entender o que aconteceu ali. Às vezes pode ser que nem seja porque a família, por conta da realidade de renda daquela família que mudou. Às vezes pode ter acontecido porque a família não atualizou o cadastro único ou por alguma inconsistência no cadastro, né? Então, a gente sempre precisa avaliar o caso a caso. Não dá para precisar que se alguém da família começou a trabalhar, que vai perder o benefício. Porque se a família, se aquele membro familiar começou a trabalhar e ainda assim aquela renda foi insuficiente e a família estiver dentro do critério de renda daquele benefício, isso pode ser que não aconteça, não pode ser que a família continue recebendo o benefício. Então, é o caso a caso. Então, é importante, né, sempre a pessoa procurar o CRAS, né, quando surgir qualquer dúvida, é sempre, né, assim, ser direcionado para o CRAS. E a gente já conversou aqui, Samara, sobre várias desinformações, né, que vem pairando aí sobre o benefício aqui na nossa conversa aqui. Mas eu queria saber, assim, se tem algumas desinformações que geralmente, assim, é mais corriqueiras, que vocês recebem, né, assim, lá no CRAS, sobre o cadastro único, sobre os benefícios sociais. Tem algumas que você fala assim, essa daqui é que a gente mais ouve lá, quando a pessoa chega lá, elas sempre falam isso. Nossa, vamos falar então do benefício, né? O Bolsa Família. Todo ano, principalmente final de ano, chega a informação de que a família vai receber o 13º do Bolsa Família. Todo ano a família chega e às vezes essa informação ela vem em uma mensagem de rede social e a família fica tão ali, assim, naquela expectativa de receber aquele benefício a mais no final do ano, que por vezes a família acaba acessando links que são links que vão levar ela a acabar caindo em algum golpe, né? Ou a ter seus dados ali roubados por algum golpista. Então, assim, 13º relacionado ao Bolsa Família, todo ano isso aparece. A gente recebe, assim, informações que a gente participou de uma reunião da CLAS, da Comissão Local de Assistência Social, em que apareceu a informação de que a declaração do centro de saúde para comprovar endereço, ela não é aceita, isso não é verdade. O atendimento do cadastro único, que no CRAS não tem atendimento cadastro único, atendimento é na regional. Isso não é verdade, né? Então, assim, tem algumas coisas que chegam, algumas desinformações, e que esse espaço é que é importante para a gente dizer disso, sabe? Aparecem também informações relacionadas que o cadastro precisa ser atualizado anualmente, ou às vezes a família fala assim, não, essa informação nunca chegou, nunca precisou atualizar o cadastro único. Isso não é verdade, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que chega via rede social, sabe? As informações que chegam via redes sociais. É importante as famílias nos procurarem para poder compreender, para poder receber a informação do serviço. A gente está ali, como eu disse no início, né? O CRAS é o serviço da política de assistência social, né? O equipamento da política de assistência social de porta aberta. A gente está de porta aberta ali para atender, para compreender qual que é a situação daquela família, né? O que ela está vivenciando, quais são as suas dificuldades. Então, relacionado ao cadastro único, aos benefícios, procure o CRAS, que a gente está ali para poder ser esse acesso à informação, ser esse acesso à garantia do direito da população.
Ô Samara, o CRAS ela é a porta de entrada, né? Então, assim, toda vez que a família necessitar, mesmo sabendo se vai receber benefício ou não, se quer fazer cadastro ou não, ela tem que estar se dirigindo ao CRAS, né? O local certo é o CRAS, né? Receber as orientações, né, dos técnicos do CRAS, né? Até para ela poder ter ciência. Eu falo porque também tem hora que a gente ouve muito assim, para fazer o cadastro único paga. Isso não existe, né, Samara? Nossa, não existe, não existe. O cadastro único, ele é um serviço gratuito e aqui em Belo Horizonte ele está em todos os CRAS e também nas regionais, né? Então aqui para a nossa comunidade do Morro do Papagaio, o serviço de atendimento para o cadastro único é no CRAS. Então, ele é ofertado no CRAS e não existe cobrança alguma, é um serviço público, já está pago, a população paga os seus impostos, então ela tem direito de acessar o serviço público. O cadastro único, ele é gratuito. Não existe pagar. É igual quando eles falam assim, eu vou lá, faço o cadastro único e vou receber imediatamente. Outra desinformação. Outra desinformação. Samara, assim. Não tem. Samara, quais que são os riscos, assim, de acreditar nessas informações, né, compartilhadas, né, que não é informação oficial? Porque eu vejo assim que essas informações elas não pairam somente, né, por rede social, por grupos de WhatsApp, mas eu fico vendo que às vezes, né, até usuários desinformados eles transmitem essas desinformações, né, para os outros usuários. Isso é complicado pelo seguinte, né? Primeiro, que a família ela vai acreditar naquilo que está sendo passado pelo outro e que às vezes não é verdade e às vezes isso vai interferir no acesso a benefício daquela família, então tem esse risco. Então por isso que é importante procurar o CRAS para poder compreender o que é verdade, o que não é verdade, se aquela informação relacionada ao cadastro único, ao benefício, se ela é compatível com a realidade. Então primeiro tem esse ponto, né, de quando um vai passando a informação para o outro. Outro ponto é quando isso acontece às vezes por mídias sociais, com acesso a links, que aí a família ela vai correr o risco de passar informações relacionadas aos seus dados pessoais e isso ser usado de uma forma incorreta, né, para aplicação de golpes. E a própria família pode cair em uma situação de golpe, né? A gente já sabe de famílias que perdeu o benefício porque acessou algum link ali que era indevido, acreditando que a informação que foi repassada ali para ela era verídica, né? Então acessou aquele link e no momento em que a família acessou aquele link, ela, né, abriu brecha para aquele golpista acessar a sua conta, né, para recebimento do benefício, e aí esse benefício ele é retirado dessa família por meio de transferências. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Primeiro, com a informação repassada de um para o outro, que às vezes isso pode causar dúvida naquela família e pode impactar aquela família no recebimento do benefício, né? Às vezes a família ela vai receber a informação ali por alguma pessoa e aí essa informação correta vai trazer uma barreira para aquela família acessar o serviço e também tem essas questões relacionadas às mídias sociais que são bem complicadas, né? Ô Samara, então o acesso à informação correta, né, ela ajuda as famílias aí a garantir direitos, né? Isso, o acesso à informação correta ele é fundamental, porque aí as famílias vão conhecer seus direitos, vão saber como acessá-los de forma adequada, né? E aí, quando a população ela está bem informada, ela consegue buscar os serviços certos, né? Ela consegue acessar o serviço de forma adequada, evitando a perda do benefício e as dificuldades relacionadas ao atendimento. Então é isso, a gente está ali enquanto espaço, enquanto política pública para receber essa população, para poder passar a informação correta. E além disso, informações confiáveis ajudam as famílias a entenderem o funcionamento do cadastro único, né? E o que a gente pede é que, assim, quanto mais, porque a gente sabe que as famílias elas são multiplicadoras, né? Mas precisam ser multiplicadoras de informações corretas. Então, passar aquilo que ela realmente recebeu no atendimento, né? Não tirar, fazer
interpretações relacionadas ao cadastro único, ou às vezes por alguma experiência porque não acessou o benefício, né, por uma questão relacionada ali a algum critério, falar que o outro também para não fazer porque não vai receber. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com as informações que a gente passa. E aí, quando a família ela tem acesso à informação de forma correta, isso amplia a possibilidade dela de acessar direitos e de ter uma melhor qualidade de vida. Ô Samara, sem ser o CRAS, tem alguns outros meios de informação que os usuários eles podem estar buscando essas informações, entre outras? Tem os meios oficiais do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? E aí é por meio desse canal do governo federal que as famílias podem ter acesso às informações verídicas. E aí, para dentro dos territórios, a gente tem os CRAS como referência para esse atendimento da política de assistência social relacionada aí aos benefícios, programas, serviços e benefícios e ao cadastro único. Agora a gente vai puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Samara, qual que é a importância, né, da parceria entre o CRAS e essas iniciativas, igual a nossa, né, que é essa estação de rede de comunicadores comunitários, né, assim, para aproximar os serviços públicos, né, da população, né? A gente assim, espera, né, expandir para outros lugares, mas principalmente aqui dentro do nosso território, do Morro do Papagaio. Então, isso é muito importante, né, Elaine? Eu abri falando isso, né, agradecendo e dizendo dessa importância de trazer os serviços públicos para esse espaço, para aproximar os serviços da população. Afinal, a gente está aqui para atender a comunidade, né? Então, é importante. E é fundamental por essa aproximação, né, essa parceria que a gente tem com outras, que a gente está tendo aqui com o Conecta Mais Papagaio, e essas iniciativas, elas ajudam a ampliar o alcance do acesso às informações. Então, se a gente está falando aqui do processo aí do que ocorre de desinformação, então aqui a gente consegue acessar essas famílias para a gente dizer que para poder acessar a informação de forma correta e verídica, que é necessário acessar o serviço, né? Então isso amplia, isso ajuda a gente a chegar até a família e dizer, olha, procure o CRAS. Então, ajuda também a levar as informações corretas sobre direitos, cadastro único, serviços da assistência social para mais pessoas. Então, aquelas que a gente ainda não conseguiu alcançar por meio do Conecta Mais Papagaio, pode ser que a gente consiga alcançar essa família, que ela consiga conhecer o que é o CRAS, né, o que é o cadastro único. Então, isso também amplia o nosso alcance à comunidade do Morro do Papagaio. E aí, dessa forma, a atuação conjunta entre o CRAS e os projetos comunitários, e aí trazendo aí o Conecta Mais Papagaio, potencializa o trabalho também da política de assistência social no território, garantindo acesso à informação, inclusão e acesso a direito da população. Samara, a gente viu o quanto que o CRAS é importante, né? Sim, as pessoas deveriam se informar mais, ou a informação correta chegar a elas, né? Porque eu falo muito que mais do que o impacto da informação correta traz, o impacto da desinformação traz para ela. Então, eu queria saber se você queria deixar uma mensagem para essas pessoas que ainda não acessaram o CRAS, ou que não conhecem o CRAS, ou que tem algum receio de procurar qualquer atendimento, né, assim, do CRAS. Quero dizer para essas pessoas que o CRAS é um espaço de acolhimento ali, então você vai encontrar acolhida, você vai encontrar acesso à informação, o acesso a direitos, e aí o que a gente quer é que as pessoas entendam que o CRAS ele é porta aberta, né? Então é importante reforçar que a gente está ali para receber todas as famílias que precisam de apoio, com garantia de sigilo no atendimento, e em caso de qualquer dúvida, dificuldade ou necessidade, nos procure, né? Conhecer os direitos, né? As famílias conhecerem os seus direitos é o primeiro passo para garanti-los, né? Então, assim, estar ali acessando a informação, estar acessando o CRAS é o primeiro passo para a família acessar e garantir o direito. E o CRAS ele está aqui para caminhar junto, né? Junto com as famílias, junto com a comunidade. O que a gente quer é que assim, né, o CRAS ele tá para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, e ter esse espaço aqui para a gente é fortalecer a nossa relação com a comunidade. Então isso para a gente é muito importante. Então o que a gente quer é dizer isso, que a gente está à disposição, a gente está de porta aberta e a gente está ali para acolher as famílias aqui da comunidade do Morro do Papagaio.
Isso é muito importante, Samara. Então, assim, ó, antes da gente encerrar, né, eu gostaria de reforçar uma orientação importante aqui para toda a comunidade, que as pessoas elas devem fazer, né, o que elas devem fazer quando elas têm dúvidas sobre o cadastro único, sobre os benefícios sociais, referente à assistência social. O que você poderia falar, né, assim, mais objetivo para essas famílias, né, sobre esses benefícios, sobre a assistência, algo que você pudesse reforçar, que na hora elas vão lembrar da sua fala? Que o CRAS é a referência. A gente tem isso até no significado da sigla, Centro de Referência de Assistência Social. Então, a gente está ali como referência. Então, nos entendam como referência para esse atendimento e para o acesso a direitos. Então, por isso que tem que procurar os equipamentos públicos do CRAS, né, Samara? Porque aí sim que essas pessoas elas vão estar bem informadas, vão saber dos seus direitos, né? E conseguir também mantê-los, né? Para quem já tem algum benefício social, né? É importante lembrar, né, que essas dúvidas, né, igual você falou, não só pode ser esclarecida no CRAS, mas nesses outros canais de atendimento, né, mas que seja nesses equipamentos oficiais, né, que sejam equipamentos do CRAS, né, não seja em um equipamento qualquer, né, dentro do território, porque a gente não vai conseguir combater as desinformações, né, dessa forma, né, e também porque as pessoas também elas não devem acreditar em boatos, né, elas têm que procurar ali os canais oficiais, os locais oficiais para procurar essas informações. E aí, Samara, eu gostaria muito, né, de te agradecer da sua presença aqui nesse bate-papo hoje, né, a gente sabe que você já tem uma história com o CRAS Santa Rita, né, há muito tempo, né, e que você ficou aqui muito tempo, depois saiu, voltou, está aqui como gestora, né, presta um serviço de excelência aqui para a nossa comunidade. Eu principalmente posso falar porque eu sei o tanto que você, né, é preocupada com a população, o quanto que você é dedicada ao serviço do CRAS, né, que tem hora que a gente vê que você não consegue almoçar, não consegue sair para fazer o que tem que fazer porque, né, tem várias outras coisas, né, que estão pendentes, né, e que exige, né, uma atenção maior e que tem que ser cumpridas, né, a gente sabe disso. Então, assim, mais uma vez, reforçar a nossa parceria do Conecta Mais Papagaio, né, assim, em qualquer momento que você precisar, que você quiser, estamos aqui, estamos de portas abertas, acredito que a gente vai ter outros bate-papos aí pela frente, mas falar também, assim, que esse foi um pontapé inicial e muito importante, né, assim, não só para o Conecta Mais Papagaio, mas para a população, para a gente poder divulgar, para a gente poder falar sobre os serviços, atividades do CRAS, o que ocorre, né, como que funciona e tentar sanar um pouco, né, dessas dúvidas, além de falar também sobre a desinformação que paira muito, né, sobre os serviços do CRAS, né, e que, assim, o local e o lugar, assim, principal que eles têm que buscar qualquer informação correta, o primeiro lugar sempre tem que ser o CRAS. Então, assim, a gente te agradece muito essa disponibilidade, por você estar vindo aqui e eu conto com você em outros próximos bate-papos. Eu que agradeço, Elaine, pelo convite, né, e por esse espaço aqui para a gente poder ampliar a proteção social da comunidade do Morro do Papagaio através da política de assistência social. Obrigada, Samara.